Graça e paz, queridos irmãos. Nós estamos aqui direto de Moreno, hoje 2, Moreno, Pernambuco. Hoje 2/9 de 2020. Já estamos em setembro e estamos aí presenciando mais um domingo, Escola Bíblica Dominical através das lives. Então, é com alegria que chamamos todos aqui para que a gente possa estudar hoje o texto de Colossenses capítulo 4, em que a gente possa, na verdade, nessa manhã de domingo, aqui terminar esse maravilhoso estudo que o apóstolo Paulo transmitiu para aquela igreja e, consequentemente, para as igrejas futuras até chegar à nossa. Hoje nós estamos de sala nova, tivemos que fazer uma alteração, estamos com uma mudança de sala, mas esperamos que, se houver ainda alguns ajustes, você pode até dizer aí de casa, se estiver notando alguma coisa, alguma diferença, você pode então até perceber e dizer para que a gente possa estar corrigindo. Então nós estamos aqui trabalhando essa nova posição de uma nova sala com mais espaço, que a outra que estávamos com alguns defeitos. Mas vamos lá, eu quero que você nessa manhã possa orar comigo e juntos possamos aqui agradecer a Deus, orando juntos e percebendo então aquilo que Deus está a dizer para cada um de nós. Vamos orar? Gostaria que você pudesse orar comigo. Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos por esse momento em tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, generoso, e nessa manhã de domingo, então podemos aqui orar e cantar louvores ao teu bendito nome, à medida também que podemos refletir sobre a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela presença de cada irmão, cada congregado, cada visitante que tem, ó Deus, assistido essas lives, de maneira que tem preenchido aí o espaço, de maneira também que tem sido enriquecedor compartilhar com os irmãos e com os amigos esses momentos de estudo da palavra de Deus. Assim, ó Deus, nesta manhã, te agradecemos por tudo quanto o Senhor fez, por quanto o Senhor faz e ainda há de fazer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Então, nós queremos convidar você a estar aí para aqueles que podem, para os que estão permitido a entrada aí dos irmãos com idade permitida. Eu quero te convidar para que a gente possa, então, no dia 9, estar ali já no culto presencial da PIB Moreno. Dia 9, inclusive é um dia bem especial, que é dia dos pais. Estaremos ali abrindo o templo e tendo os cultos presenciais. E dentro das regras, o templo será aberto e os banheiros. As outras áreas não será aberta. Então, as outras áreas serão preservadas até para poder, então, não ter que desinfectar mais adiante. Então, somente o templo e os banheiros serão abertos. E aí eu quero desde já alertar você sobre isso. À noite a gente vai falando para que a gente possa aí interagindo na quarta-feira também e a gente já ir orientando cada irmão a estar aí com certeza bem adequado. Eu sei que já há uma consciência muito grande por parte da população e a gente vendo aí que muitos já conhecem as medidas de segurança, como distanciamento, uso de máscaras, o álcool em gel, como o álcool 70, que serão utilizados também no nosso santuário. Da mesma forma, queremos lhe pedir para que você, além de levar seu álcool em gel, no templo terá álcool em gel,
mas se você puder levar na sua bolsa, também ajudará. Então, você tendo seu álcool em gel, assim como também sua água. Você pode colocar sua água num recipiente para levar para a igreja. Por quê? Porque os bebedouros serão interditados. Não se oferecerá água, não estará lá à disposição. Por quê? Porque o bebedouro é foco de contaminação, porque um usa, outro usa. Então nem todos têm ali aquela consciência, a gente sabe, e aí pode prejudicar os irmãos. Então nesse aspecto, o bebedouro ele será retirado do local e colocado lá no gabinete pastoral, e ele não terá lá a água à disposição. Então os irmãos, é bom que os irmãos levem sua garrafinha com água para evitar então algum momento. Num caso excepcional, logicamente, podemos então até ajudar o irmão, um remédio, uma coisa e outra, ajudar na questão da água, mas já deixando já prevenido para que os irmãos possam levar, além da sua água, também, se puder, seu álcool em gel. Agora é interessante que aí eu quero brincar com vocês para que vocês não confundam na hora de tomar a água, tomar o álcool em gel, né? Que é tudo branquinho, então fica bem atento, bota no vasilhame diferente, né? Para que a gente possa aí ter aí a alegria de ver os irmãos com saúde. Bem, enfim, então está aí dado o lembrete, o aviso, e a gente vai reforçando durante a noite. Eu gostaria de te chamar a atenção para que a gente possa fazer a leitura do texto bíblico, e depois dessa leitura nós teremos ainda um louvor de gratidão a Deus e daremos sequência ao estudo da palavra de Deus, que está em Colossenses, agora capítulo 4, já as partes finais dos conselhos do apóstolo Paulo. Vamos lá. Diz então o texto sagrado: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos no ministério de Cristo, pelo qual estamos também presos, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, medita aí na palavra, fica observando a palavra e teremos um momento de louvor. Os meninos aqui enviaram a câmera para mim, mas a gente vai ter um momento de louvor ainda aí, de adoração. Sobre todas as nações.
Ok, irmãos, depois de refletirmos nesses hinos e observarmos então que de fato benditos seremos aonde quer que a gente esteja, porque o Senhor está presente no meio da sua igreja, no meio de cada família, aonde tem os crentes do Senhor, aonde tem os crentes servindo ao Senhor e clamando a Deus. Então, de fato, ali está a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Então, muito bem. Então, vamos lá trabalhar agora no nosso texto. É o texto do apóstolo Paulo. Nós tínhamos trabalhado o capítulo 3, não é? Do apóstolo Paulo. É interessante só a gente fazer aqui a recomendação desses capítulos para a leitura constante em casa, a leitura dos irmãos. Ele é muito importante porque ele fala sobre deveres, sobre as necessidades, obrigações da igreja e também, lógico, sobre os conselhos, falhas que a gente precisa consertar. Então, nesse aspecto, a gente tem muitos conselhos no próprio Colossenses para cada um de nós. Agora é interessante que eu quero que você observe aí do 18 ao 25, nós temos aí conselhos do capítulo 3, só para poder fazer essa introdução ao capítulo 4. É interessante que o apóstolo Paulo faz conselho às esposas e os maridos, e aí vem conselhos bem particulares às famílias cristãs. Essas famílias, elas são orientadas de forma que o próprio apóstolo Paulo fala do procedimento que elas devem tomar. E talvez alguns no século XXI não gostem das palavras que o apóstolo Paulo usa quanto a alguns termos no que diz respeito à mulher ou ao homem, mas o apóstolo Paulo está trabalhando aqui a submissão da família. E quando ele trabalha a submissão da família, ele então trabalha aí a humildade entre todos, para que todos possam perceber bem o seu papel. E isso é importante. Por quê? Porque tudo na vida é assim. Todos desempenham seu papel de forma que juntos fazemos um coletivo e ao mesmo tempo cada um trabalhando diferentemente em prol do outro. Então, o que é médico ajuda o que é enfermeiro, e o que é enfermeiro ajuda o que é o médico. Então não há como ter todo mundo médico, ou todo mundo enfermeiro, ou todo mundo professor, todo mundo pastor. E quem seria as ovelhas do pastor se todo mundo fosse pastor? Então, na verdade, a gente tem aí essa consciência, esse desenvolvimento muito pleno da necessidade e da diferença que há para a sustentação de todo o ciclo da sociedade. Então, isto é que é, de fato, grandioso e cheio de milagre. Então, a gente percebe a grandeza de Deus e o poder de Deus em estar aí fazendo, transmitindo a obra do Senhor e com todos sendo beneficiados. Então, todos são ajudados mutuamente. Bem, enfim, então nós temos aí os conselhos do apóstolo Paulo quanto à família. Aí fala bem especial às mulheres serem submissas e os homens amarem suas mulheres assim como amam a sua própria vida. E os filhos, em tudo observai, obedecei aos vossos pais, pois fazendo grato diante do Senhor. Então perceba aí que nós temos esse equilíbrio, o equilíbrio da mulher quanto à observância ao seu marido e também o marido quanto à observância à sua mulher. Porque a gente vê muito o texto sendo utilizado de forma que as pessoas falam de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos e que é a palavra de Deus. Então é muito focado para uma cobrança muito expressa aí, direta para as mulheres,
de serem submissas aos seus maridos. Mas se esquece que o texto está dizendo que os homens devem amar suas mulheres e amar a sua família como a sua própria vida. Então perceba que a missão aí do homem ainda se estende de uma forma maior do que a da própria mulher, quanto à submissão, à observância, e aí dizendo que o amor deve ser tamanho ao ponto da sua própria vida. Então, perceba que o apóstolo coloca tudo muito bem organizado, dizendo que compete então aí as mulheres estarem atentas à observância de sua família, de seu marido, como um marido, na observância de sua mulher e dos seus filhos. Quanto aos filhos, bem especial, o que vem aí como resultado é a obediência. Então a palavra base aí é obediência. Obediência é a palavra base para a construção dos filhos. Os filhos devem ser construídos em cima da obediência. Por quê? Porque a desobediência produz então a divisão da casa. É na desobediência que vem os problemas diversos, e aí com isso a gente percebe o tumulto, a desorganização e o desandar da família. Então é isso que o apóstolo Paulo fala aí nesses breves versos, para que a gente tenha aí também uma interpretação correta, e ao mesmo tempo ele fala de que quando a família está ajustada, a família está dentro dos propósitos divinos, dentro da vontade divina. E é esse o esforço maior da igreja. O esforço maior da igreja é ver as famílias dentro da palavra. Quando a gente fala dentro da palavra, é que ela viva a palavra, que ela possa estar inteirada com a palavra, executando esta palavra para justamente viver bem e ao mesmo tempo viver em conexão, em comunhão com o Senhor nosso Deus. Então o cristianismo funciona desta forma. O cristianismo funciona no viver, funciona na praticidade da palavra. Não pode funcionar simplesmente na teoria ou simplesmente no mundo das ideias, mas a palavra de Deus fundamenta e ao mesmo tempo cobra que seja executado. Ao mesmo tempo que nós somos cientes e sóbrios, não estamos no mundo da lua, aqui não há ninguém que esteja fora da realidade, sabemos da afabilidade, todos nós somos falhos, somos pequenos e sujeitos à falha, mas ao mesmo tempo também sujeitos ao conserto. Então, do mesmo jeito que a gente está sujeito à falha, a gente está sujeito ao conserto. Então, aí a gente tem a face das duas moedas, né? A face da moeda, melhor dizendo, as duas faces da moeda. Por quê? Porque a gente tem, de um lado, a condição do ser humano em falhar, mas temos, por outro lado, a condição do ser humano consertar. Então, do mesmo jeito que ele está vulnerável a cair, ele também está vulnerável a consertar, suscetível ao conserto. Então, não há desculpas para os que assim não quiserem consertar, porque do mesmo jeito que cai, pode se consertar ou se levantar, porque aquele que está comandando o universo e toda a terra é o mesmo Deus que percebe ou vê a queda, mas é o mesmo Deus que oferece a mão, estende a mão para que se levante. Por isso que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ele mesmo levanta e coloca novamente de pé. Então não há motivos. Aqueles que não querem ficar de pé é porque não querem a ajuda de Deus. E aí, por não quererem a ajuda de Deus, se julgam autossuficientes para se levantar ou para continuar a caminhada sozinhos. E aí a gente vai ver isso na Bíblia, vendo que isso não é normal e que não há possibilidade nenhuma do ser humano viver sozinho ou ao mesmo tempo seguir esta vida sem a ajuda de Deus. Então a sua vida será curta e o seu caminho também. Por quê? Porque a nossa vida está atrelada diretamente a Ele, que é o Senhor de todas as coisas. Então eu quero lhe convidar para que a gente possa então
aí já no capítulo 4, observar que no verso 1, ele trata bem especial aí a condição daqueles que são senhores, daqueles que têm poder sobre alguém, ou nesse momento aqui, se há alguém em seu poder, sendo escravo ou servo, e aí ele está dizendo empregado, né? Aí a gente pode ampliar aí, de forma que ele está dizendo que devemos haver aí a sensibilidade da justiça e equidade, para que essas pessoas possam ver também o Senhor através dessa sensibilidade à justiça e ao equilíbrio. É interessante que a gente perceba isso, porque o apóstolo Paulo está dizendo para os vários irmãos que têm se convertido, e estes irmãos, muitos deles têm a possibilidade de ter recursos, condições e pessoas a seu serviço. Então nós temos hoje no mesmo ambiente pessoas, irmãos, que têm aí pessoas a seu serviço. E aí ele está dizendo que devemos então ter aí cuidado e zelo para que essas pessoas possam ver a justiça de Deus, possa ver o equilíbrio, ao mesmo tempo que possa ver então ali o ato, né, da presença salvífica, da presença do Espírito Santo naquele que é patrão. Ele está dizendo que o que é patrão precisa mostrar aos servos a presença de Deus. E como é que se mostra a presença de Deus sendo patrão? Ele está dizendo que haja justiça. Não é porque ele é patrão e é crente que, portanto, deve assimilar ou aceitar tudo que vem de errado para que não possa contrariar nenhum dos seus empregados. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a justiça, ela segue como ponto de equilíbrio, como ponto base aí para ambos. Tanto o patrão como o servo devem agir com justiça. Então, tanto o patrão como o servo devem agir com lealdade. Então, essa lealdade, ela é recíproca. Então, não pode o patrão ser bom e o servo ser ruim, roubá-lo, enganá-lo, ludibriá-lo, sendo então enganador. Não pode. E no patrão não pode aí ser bom toda a vida, enquanto o servo o engana. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não inverte os valores. O que a Bíblia faz é o equilíbrio perfeito da harmonia e convivência entre várias pessoas na sociedade, seja qual for a posição que ocupe, seja de patrão, seja de servo. Então, isso é que é bastante interessante quando o apóstolo fala e nos mostra, então, a realidade desse equilíbrio, porque tendo esse equilíbrio, então vai haver o quê? Vai haver harmonia. Tendo um ambiente harmonioso, a gente vai ter o quê? Momentos de paz. Tendo momentos de paz, a gente tem o quê? A gente tem momentos aí de felicidade, porque ninguém pode ser feliz contrariando, prejudicando o outro. Ninguém pode ser feliz em cima da tragédia do outro. Isso é engano. Tem pessoas que pensam que pode construir felicidades em cima da derrota, da desgraça do outro. É engano, porque voltará para ele depois a conta. E como já diz aí o nordestino ou o brasileiro, a fatura chega. Quando a fatura chegar, ele vai ter que pagar ela integralmente. Então não se constrói nada em cima da derrota, da ruína do outro, né? Então a gente precisa observar estas coisas. Aquele que quer ser feliz precisa seguir as regras básicas de convivência harmoniosa e aí justiça, sendo justo de forma que todos possam perceber que, assim como ele é bom, precisa também de que as pessoas sejam bons com ele também. Então, essa instrução do apóstolo Paulo é importante para os irmãos da igreja, e ele está se referindo também a isso
quanto a igreja no modo de vivência. Não pode a igreja ser boa para irmãos ruins, ou seja, não pode pastor e igreja ser bons para uns, enquanto alguns irmãos não são bons e são ruins para com os seus irmãos. Não pode ser, tem que ser ambos, né? Ambos têm que se mutuamente ajudar em suas diversas tarefas, em seus diversos dons. Dessa maneira, haverá aí um equilíbrio justo e um equilíbrio aí que vai dar sossego e paz a todos que convivem naquele ambiente. Mas é interessante também a gente observar que o próprio texto do Colossenses, ele trata aqui de um ponto importante, que a gente sempre tem referido esse ponto, porque ele é uma das bases da igreja, que é a oração. Ele fala da necessidade de perseverar em oração, vigiando com ações de graças. E a gente precisa aqui observar muito bem isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está dizendo que é preciso orar, perseverar no Senhor, e aí, logicamente, esperar no Senhor, ao mesmo tempo a gente também faz os momentos de ações de graça. Então, temos aí os dois momentos expressados pelo apóstolo. Expressado o momento de pedir e o momento de agradecer. Tem gente que só faz pedir, não é? A gente observa que algumas pessoas aparecem só para pedir. Pede e vai embora, não é? Quando alcançam, quando desfrutam daquela bênção, daquela conquista, vão embora, não voltam para agradecer. É aquilo que aconteceu com Jesus, né? Dos 10 que foram curados, só um samaritano voltou para agradecer. Ele está falando dessa gratidão. Então, ele está dizendo que a igreja precisa agradecer. E aí a gente faz aí uma autoavaliação, autoanálise, para que a gente perceba, né, os pontos de falha. Quantas vezes a gente tem conquistado, ganho muitos momentos de conquistas, de vitórias, e ao mesmo tempo nós não agradecemos ou publicamos como deveríamos publicar, né? Tem pessoas que querem até que sejam silenciados. Não pode acontecer isso. À medida que você ganha uma bênção, ganha uma vitória, à medida que você pediu a Deus, à medida que você fez votos a Deus, você tem que, de fato, publicar. Você tem que dizer que assim fez o Senhor. O Senhor fez, o Senhor deu, o Senhor, então, com sua misericórdia e graça, lhe concedeu, e você, então, está alegre, você está feliz, porque o Senhor lhe deu. Então, isso é importante para que os demais que estão pedindo continuem perseverando e vendo que o Senhor está trabalhando no meio de vós, que o Senhor está trabalhando no meio da igreja. Então, ele está concedendo a um e a outro, e a um e a outro, e chegará a sua vez. E aí a gente entende dessa maneira que o apóstolo pede para que a gente juntos possam aí publicar e ajudar os que estão esperando, à medida daqueles que já receberam possam publicar, porque senão vai ficar um monte de gente pedindo e quando recebe fica caladinho, ninguém fala nada e aqueles que estão esperando não vão ver nada, porque não tomam conhecimento daquilo que foi alcançado. É importante que se diga, com a mesma boca que pediu, é a mesma boca que confessa. Não é? Então, paga os teus votos diante do Senhor. Por quê? Porque assim todos tomarão conhecimento e saberá que o Senhor fez estas coisas. Então, isto é importante para o bom andamento da igreja. Não é? Então, por isso que se tem testemunhos, por isso que se tem anúncios daquilo, declarações daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. Isso é muito importante. Agora, é bom a gente entender, irmãos, que depende muito a gente fazer a avaliação de tudo aquilo que as pessoas chamam de bênção alcançada, né? Às vezes, alguém tomou o marido do outro e diz que foi uma bênção do Senhor alcançada. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Eu lembro que quando era pastor lá em Bonito e a gente
parecido com o que a gente está aqui, fazia na rádio. Eu lembro que assim que eu entrei no estúdio para fazer a gravação do programa Voz Batista, em Bonito, e aí a gente tinha ouvido antes, né, o programa anterior, de que um senhor de idade, aproximadamente entre 70 e 75 anos, ele estava agradecendo uma bênção. E aí, no agradecimento dele, ele dizia que Deus tinha dado a ele uma mulher bem nova, e a mulher dele, que já era velha, tinha sido descartada ou divorciada dela. Ele divorciou e estava então vivenciando com uma mulher bem novinha. Deus tinha dado a ele uma mulher bem novinha. Então ele estava agradecendo a Deus porque Deus tinha dado a ele uma mulher bem novinha e ele tinha descartado a velha. Então veja aí que contradição, quanto isso é difícil de assimilar diante de uma declaração pública do que Deus fez. A gente precisa entender isso. Outra vez, uma pessoa estava fazendo um culto de ação de graça na sua casa, agradecendo a Deus pela reforma que fez. E os irmãos foram todos para lá, contentes porque o irmão fez uma grande reforma, botou porcelanato na sua casa e ficou lindo. Mas depois veio a acusação de que o irmão, ele era pedreiro e ele todos os dias trazia na sua sacola uma pedra de porcelanato do lugar que ele trabalhava. Então ele conquistou o porcelanato todinho, roubando o dono, o patrão que ele contratou para fazer o serviço. Então ele estava agradecendo a Deus uma bênção que de fato não é bênção, não é? É fruto de roubo, desonestidade. Então não é bênção, isso não é bênção. Então a gente precisa ter muito cuidado e a gente avaliar, não é? Avaliar essas questões, porque senão a gente também publica coisas que são horrorosas, coisas que são difíceis de as pessoas entenderem que foi Deus que fez aquilo ali. A gente, uma certa vez, até falou isso lá na igreja, de que às vezes tem pessoas que passam ali com o seu carro, né? Aí o carro caindo os pedaços lá, carro todo velhinho, aí ele diz assim: foi o Senhor que me deu, né? Aí bota lá a frase: foi o Senhor que me deu. Eu sei que Deus nos dá o que Ele bem entender, sendo que é muito difícil, né, a gente colocar algumas coisas que deixa complexidade, não é? Então a gente precisa ter esse cuidado, ter o cuidado também de, ao mesmo tempo que pedir, a gente saber agradecer e ao mesmo tempo a gente agradecer corretamente aquilo que alcançou com sinceridade, honestidade e não com desonestidade ou de todo jeito. Então a gente tem aí os critérios, não é? A gente tem os critérios para que a gente possa falar isso. Isso a Bíblia está aí trabalhando os crentes, né? O apóstolo Paulo está trabalhando para que os crentes possam de fato divulgar uma palavra sincera, honesta, e que nessa palavra as pessoas possam ver ou encontrar ali o mistério de Deus, a grandeza de Deus no trabalhar das vidas humanas. E aí, repito mais uma vez, a oração bastante importante na vida da igreja, assim como também os agradecimentos. Disse o apóstolo Paulo: agradecei, né? Vigiai e agradecei com ações de graças ao Senhor, para que no meio de vós haja as orações e haja também os momentos de gratidão, de alegria. Então isso abre um espaço para que a gente também possa aí adentrar aos ingratos, ou seja, que seria aquele que não agradece. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. A forma de a gente agradecer a Deus, ela vai aí expressar através das nossas atitudes, através do culto de ação de graças, através da publicação do ação de graça. Não quer dizer também que, por exemplo, eu alcancei uma bênção agora, eu tenho que publicar
agora mesmo, porque eu só tenho 24 horas para publicar esta bênção. Não é isso, né? Você pode publicar ela a qualquer momento ou no momento certo. O que a Bíblia está dizendo é que eu e você possamos orar e ao mesmo tempo que as bênçãos foram chegando, Deus nos agraciando, à medida nós vamos publicando e louvando a Deus com ações de graça. Isso, na verdade, acontece porque o apóstolo Paulo pede para que estas súplicas sejam em todo o tempo, e também orando pelo ministério da palavra, orando pelos que estão na linha de frente da igreja. Então é importante isso a gente perceber, essa instrução do apóstolo Paulo, quanto ao comprometimento da oração da igreja. A igreja deve estar comprometida na oração pelos seus líderes, orando pelos seus líderes. Por quê? Porque eles são sujeitos às tentações, eles estão sujeitos às provações, eles são falhos, ao mesmo tempo que também são mais perseguidos à medida que testemunham e trabalham e lutam para que o evangelho ou a sua comunidade seja reconhecida naquela localidade. Então o peso que vem sobre eles são grandes, e é isso que o texto está dizendo: orai por eles. O próprio Paulo está dizendo que é necessário que a igreja que está lá em Colossos possa orar por ele, para que ele sinta o poder de Deus através da oração e para que ele também tenha o feedback, que é aquele retorno de ser querido pela comunidade, porque uma das coisas que mais machuca os líderes, seja qual for a denominação, é justamente a ingratidão. A ingratidão, logicamente, ela machuca qualquer pessoa. Então, não seria diferente no âmbito também de comunidade cristã. Então, a gente ser querido é muito importante. Agora, entenda o que é ser querido diferentemente do que é ser bajulado. Tem pessoas que querem ser bajuladas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a gente deve ser queridos irmãos, lembrados dos irmãos em nossas orações, para que a gente possa manter aí essa koinonia, essa junção em união, juntos, orando um pelos outros, para compreender a necessidade, a vivência, esta irmandade e, ao mesmo tempo, ter consciência da responsabilidade daqueles que estão no ministério, à frente do rebanho, à frente dos trabalhos da casa do Senhor. É por isso que os que estão à frente caem sobre si maior responsabilidade, ao mesmo tempo que cai sobre si também muitas pedradas. Quanto mais lhe é dado, mais também lhe é pedido, exigido, e é assim em tudo que é lugar. Agora, não resta dúvida, quanto mais lhe é dado, também vem a glória, também vem a glória daquele evento, daquele momento, daquele lugar que você está, daquela função que você exerce. Tudo isto é visível na vida de qualquer pessoa. Então, diante disso, a gente tem aí a instrução do apóstolo Paulo quanto a uma igreja equilibrada e uma igreja que possa orar e vigiar, estar muito bem atenta para que possa estar aí trabalhando no perfeito equilíbrio. Também é bom entendermos que o apóstolo Paulo deseja àqueles irmãos que a palavra de Deus seja de fato ministrada, exercida ali com muita responsabilidade e mistério, pelo qual também estou algemado, diz o apóstolo Paulo, mas para que eu o manifeste como deve fazer, ou seja, a palavra de Deus vai nos desafiando a vivenciar os vários momentos da vida e ali os mistérios de Deus sendo evidenciado. Paulo está sendo aí bem didático à medida que ele mesmo diz que nas suas algemas, nas suas prisões,
ele continua perseverando na palavra, na oração, lembrando dos seus irmãos por onde tem passado nesse trabalho missionário, ao mesmo tempo que ele está cobrando dos seus irmãos orações, carinho e ao mesmo tempo atitude justa para que os irmãos vivam a palavra de Deus e dê bom testemunho. Esse bom testemunho que é tão exigido em pleno século 21, não é? Hoje a gente está precisando aí com muita nitidez, com muita clareza do testemunho. O testemunho, ele sempre fala muito forte, né? A igreja, ele vai falar sempre muito forte a igreja. Uma igreja que testemunha, ela consequentemente mostra realmente a sua autoridade, a sua comunhão com o seu Deus. Então, esse testemunho é muito importante. Precisamos viver nessa vida aí de testemunho. E aí, essa vida que o apóstolo Paulo está dizendo é bastante importante para que todos nós tenhamos o mesmo pensamento de vida, não é? De comportamento. Ele diz também no verso 5, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, apresentai as oportunidades. Quanto é importante a gente observar estas coisas. Às vezes perdemos oportunidade porque testemunhamos ou dizemos ou falamos ou agimos muito mal. E por agir muito mal, por dizer muito mal as coisas ou fazer as coisas muito mal, é que às vezes o outro tem uma péssima impressão da gente. E diante disso, as pessoas não colocam tanta credibilidade no evangelho que nós mesmos anunciamos. É importante que a gente observe isso, porque ele pede que tenha sabedoria. Tem irmão, me desculpe, não é a sinceridade, mas tem irmão que não tem sabedoria nenhuma no que está falando ou no que está realmente fazendo com suas atitudes. Por quê? Porque as pessoas que estão fora estão vendo aquilo e estão tendo uma péssima impressão do que é o Evangelho de Cristo Jesus através da instrumentalidade que é a outra pessoa. Então a gente precisa entender que nós somos instrumentos do Senhor para a salvação daqueles que serão aí ouvintes da palavra de Deus. Ouvintes da palavra de Deus. E aí, com isso, a gente tem, então, a oportunidade de testemunhar através da atitude. Então, sem sabedoria, a gente não consegue chegar, não é, a esse patamar que o próprio Evangelho está pedindo e o apóstolo Paulo aí aconselhando. O patamar de um Evangelho realmente digno e de ser exaltado através das nossas atitudes. E aí essa sabedoria é importante porque ela vem do alto, né? A sabedoria de Deus vem do alto, vem dele. Então, é importante que eu e você tenhamos sabedoria para a condução da nossa própria vida e dos que estão ao nosso redor. É fácil, pastor? Não, não é fácil, não é? É sempre um desafio, mas é impossível? Também não. Nada do que Deus colocou na Bíblia é impossível. Tudo, de fato, que ele colocou aqui na palavra é possível ao que crê. Ao que crê, será possível a realização daquilo ali. Então, eu e você precisamos entender e, logicamente, vivenciar isso aí. Então, ele diz a palavra, seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aí, isso é muito importante, não é? É a temperança da palavra, né? Que é o tempero da palavra. Nem muito salgado, nem insosso. Como é difícil achar o ponto da comida, não é? Como é difícil achar ali o tempero exato para que a comida fique saborosa. Isso se chama equilíbrio, né? Nem muito, nem menos. Isso é tão importante na vida porque isso faz aí uma associação com a nossa vida diária. Então a gente deve ser equilibrados em todo o ambiente da nossa vida, temperado, nem salgado nem insosso. Quanto isso é desafiador, não é? É desafiador porque em alguns momentos da sua vida você é salgado,
né? Porque você é humano e em alguns momentos você foge ali do seu temperamento e aí você extrapola aquilo que você não deveria extrapolar. Do mesmo jeito, ele está dizendo o quanto é necessário que a gente não seja frio, né? Não seja seco de sentimentos. Aquele que é insosso, não mostrando nenhum sentimento, nenhum arrependimento, nenhum movimento aí de sentimento, é logicamente que as pessoas acham aquele que está ali, acham logicamente ele totalmente seco, vazio. Então é importante que a gente observe que a gente precisa ter tudo na vida dosado. É importante isso ser dosado. Então tudo na vida, o ponto-chave, o ponto primordial é equilíbrio. Se você tem equilíbrio, nem mais, nem menos, nem exagerado, você consegue aí mostrar com muita prudência, sabedoria, tudo que você tem, está carregando e, logicamente, aquilo que as pessoas precisam ver. Então, a sabedoria aí está no ponto do equilíbrio, que não é fácil achar, é um exercício diário, viu? Se você não exercitar diário, você vai continuar fazendo as coisas ou insosso ou salgado demais, porque a vida vai mostrando que é um total equilíbrio. Então, esse equilíbrio é que a Bíblia chama de sabedoria. Sede sábios na igreja, sede sábios dentro da sua casa. Eu sei que no dia a dia não é fácil. Às vezes nós estamos realmente aí acentuados pelas preocupações, pelas tribulações da vida diária, mas a Bíblia está dizendo que deve ser assim. E aí nem eu nem você que tem o direito, a autoridade para corrigir a Bíblia. Ao contrário, a Bíblia que tem autoridade e direito sobre nós, dizer que nós devemos nos corrigir para melhor, então, testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. E aí, por fim, o apóstolo Paulo fala sobre Onésimo, falando aí nos trâmites finais, ele fala sobre Onésimo e para auxiliar o trabalho ali a igreja, ao ponto de Onésimo e Tíquico, ao ponto de ele mandar colaboradores. E quando a gente fala de que ele manda tanto Tíquico como Onésimo para ser ali ajudador, fiel ministro do Senhor, conservo, ou seja, servo do servo, ele está dizendo o quanto é importante essa disponibilidade dos irmãos em ser conservos, ajudadores da obra do Senhor. Então ele está dizendo que a igreja funciona desta maneira. A igreja funciona com a visão da ajuda mútua e aí um sendo servo e conservo. Servo em servir e conservo, ou seja, sendo servo já do servo daquele que precisa da ajuda. E aí, por fim, eu quero aqui já limitar minhas palavras, porque a gente já está chegando ao fim, não é? Nós temos aí 5 minutos quem está pelo Instagram. Hoje pela manhã nós não vamos estender. Amanhã nós temos essa palavra, que a gente possa aí continuar uma igreja presente, viva, em oração, e uma igreja em que a gente tenha um só pensamento, a ajuda mútua, para que possa então refletir a comunidade de Cristo local, e aí a gente possa também transmitir a boa e doce palavra através da nossa vida diária. Eu quero aí agradecer a Deus por todos os irmãos que estão pelo Face, a todos os irmãos que estão pelo Instagram, e à noite nós voltaremos aqui, não é? E se houver alguns ajustes, ainda faremos alguns ajustes, mas a princípio, se os irmãos notarem aí alguma alteração, é porque nós mudamos de sala
para tentar melhorar um pouco mais alguns defeitos que havia na outra sala. Então, fica aí com Deus, vamos orar e assim nós estaremos suspendendo o trabalho dessa manhã. Lembrando que domingo, dia 9, 10 horas da manhã e à noite, 7 horas da noite, nós estaremos abrindo o templo para os cultos presenciais. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, nesta manhã por tudo. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade de estar presente aqui, ó Deus, nesse momento de instrução, nesse momento em que compartilhamos dessa doce e boa e salvífica palavra. Continua conosco, continua nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Cada irmão, cada congregado, cada visitante, aqueles que haverão de ouvir e ver estas lives. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando. Assim nós oramos e agradecemos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Amém e amém.